Depois do barril de petróleo chegar perto aí dos $140 nos mercados internacionais, depois também que a Casa Branca afirmou que está discutindo com outros países uma proibição na importação do petróleo russo, o governo brasileiro deve, pelo menos sinalizou que deve aceitar uma mudança na política de preços da Petrobras, que vem sendo defendida por alguns pré-candidatos à presidência da República. Ontem, o presidente Bolsonaro criticou a paridade no preço do petróleo. Disse que o governo teria uma reunião, que seria hoje, para discutir medidas para a Petrobras não repassar toda a alta dos combustíveis para o consumidor. Aí muito se fala em congelamento no preço ou uso do dinheiro do lucro da Petrobras, que vai para o governo, para fazer uma equalização nos preços aí dos combustíveis na bomba. Numa entrevista à Jovem Pan, o diretor da Associação Brasileira dos Revendedores de Combustíveis, o Rodrigo Zingales, ele disse o seguinte, eu pensei aqui a fala dele, achei bastante interessante e coloco aqui entre aspas. Eu acho que é muito importante que os nossos governantes, e principalmente a área econômica, aqueles que são mais favoráveis ao liberalismo, vejam que a gente está numa situação bastante peculiar, que é importante que nesse momento a gente pense no Brasil e não pense em um grupo restrito de acionistas ou mesmo numa ideologia de uma política liberal e especificamente nesse momento combustíveis deixem de aumentar, porque isso é péssimo para o revendedor, péssimo para o consumidor e é péssimo para o Brasil. Eu fecho aspas aqui para Rodrigo Zingales, que é da Associação Brasileira dos Revendedores de Combustíveis. E aí eu toco a bola para vocês, sinalizando uma mudança aqui na maneira que o Brasil faz a cotação, os preços dos combustíveis no país, já que chegamos na casa dos $140. Desde 2008 não vimos um preço tão alto no barril de petróleo. Eu começo com Luiz Neto. Paulo, o que a gente analisa é o seguinte, né? Nós estamos vivendo algumas questões no mundo todo, a guerra da Ucrânia interfere bastante também nessas questões de política de preço. Interferir na Petrobras, eu acho que é um desafio muito complexo para o governo que defendeu algo diferente, né? Mas quando se fala a nível de Brasil, nós que somos produtores aí, que somos um país que extrai o petróleo, a gente devia repensar em algumas alternativas e aqui com certeza deveria ser mais barato, já que o petróleo sai daqui. Mas vale essa análise, a gente tem que aguardar aí as decisões do governo, não dá para prever nada, tem que ver se vai ser assertivo de fato. Agnaldo Vieira, barril a 140, presidência tem reunião hoje para rediscutir a maneira aí, se fala em congelamento, se fala em também usar o dinheiro do lucro. O presidente dos revendedores aqui de combustíveis dizendo que é hora de pensar no consumidor, no revendedor, porque tudo isso é muito ruim para o Brasil. O preço alto no petróleo já faz alguns dias que não tem reajuste. É um monte de ingredientes que nos coloca quase que numa posição de cheque. Para quem joga xadrez sabe o que eu estou falando. E é um assunto que eu só sei reclamar, eu não domino muito, e o meu excelente assessor para assuntos de combustíveis no mundo, particular amigo, o Paulo Vital, do Posto do Bairro, ele disse que, por exemplo, ontem, sábado, a Petrobras subiu em 30 centavos o diesel sem anunciar, né? Uma surpresa que chegou para a revenda de combustíveis. E ontem as usinas subiram 20% o etanol, né? Então, assim, são surpresas e a gente vai se acostumando com esses aumentos, a gente dá uma cheadinha, a gente comenta aqui no programa, mas a gente vai lá no posto e abastece, né? Fica realmente, alguém está usurpando um lucro terrível. E claro que o nosso contato de motoristas, de consumidor, é com o posto de combustível. Chegamos lá, o frentista é que ouve os nossos xingamentos, assim como os atendentes da época do pedágio, era eles que ouviam as nossas reclamações, né? Então isso tem que começar uma grande discussão e realmente efetivar um preço mais baixo. A gente reclama aqui, eu sempre digo, da Venezuela, do sistema lá, mas lá o consumidor, quem tem, né, paga menos de 20 centavos
no litro da gasolina. Então, a gente com uma certa autossuficiência, porém a gente não sabe refinar, a gente tem que mandar esse petróleo para fora e depois comprar novamente. Então, é uma questão de políticas públicas e econômicas e achar um denominador comum para que a gente não fique sendo também usurpado no nosso bolso. Professor, longe de mim querer arrumar confusão e intriga, mas o Bolsonaro acenou para essa possibilidade porque ele está olhando para as eleições? 3 sujeitos desse processo: os candidatos, e aí Bolsonaro é candidato, então o preço do combustível tem a ver com candidaturas. O segundo, os governadores e o ICMS ali que estão pagando. O Bolsonaro já ocupou os governadores inúmeras vezes. E terceiro, somos nós, os consumidores. Mas quem está indo muito bem é a Petrobras, com aqueles lucros gigantescos. Então, enquanto o capital vai muito bem, os políticos vão muito mal e a população ainda muito pior. Kim Rafael. Como o professor falou, né? Eu acredito que uma das opções que o presidente ali nessa reunião que vai ser discutida é realmente essa pegar, né, o lucro que a Petrobras está dando até hoje, que é uma coisa muito incomum, né, em outros governos, e voltar para a população, aqueles que realmente vão na bomba e então vai lá e sente mais, né, que é o nosso bolso. Eu acho que nada mais justo do que fazer isso. A intervenção na Petrobras, propriamente dito, em você ir lá, trocar o diretor ou não sei o que, o presidente e mandar baixar, essa interferência, nós já sabemos que não deu certo, né? Talvez que o presidente Bolsonaro dê certo com a sua equipe, não sei, mas é melhor não arriscar. Agora, o congelamento também não acho uma saída, porque vai congelar, né? Então, pode ser que daqui para frente possa baixar o valor e o valor não vai baixar, porque está congelado. Então, acho que nós temos que entender essa variável. Então, por isso que eu acredito que a melhor saída seria, sim, reverter os lucros para a população. Nada mais justo, já que é uma empresa pública, né? Então, está dando lucro, é nós que temos que ser beneficiados e não os governantes. Pamela Bussolini, Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família antigo, reduções no IPI e agora acenou para uma possível interferência nos preços da Petrobras. O governo Bolsonaro começa a fazer igual o governo do PT? Paulo, eu acho que não. Primeiro que o Auxílio Brasil, né, o antigo Bolsa Família, acho que não dava nem metade do valor que é pago hoje, né? Graças a uma boa gestão, uma contenção de gastos, é possível pagar algo melhor para as pessoas e dar mais dignidade. Agora, quanto a essa alteração aí no combustível, a gente precisa, né? Independente se vai ter eleições esse ano ou não, quem é candidato ou não, o povo precisa de socorro. E a gente sabe que essa questão aí de simplesmente interferir no preço é um caminho sem volta e muito perigoso, né, para a economia. Então, o uso de um fundo, né, em prol do brasileiro, respeitando ali a dinâmica da Petrobras, né, que é uma economia mista ali, enfim, entre Estado e investidores, eu acho que seria saudável, né, e ajudaria a gente a gerir melhor aí o valor do combustível. O Brasil é tão abençoado, né, ele tem essas reservas de petróleo, ele é um celeiro do mundo, a gente tem a produção elétrica, né, através aí dos nossos recursos hídricos, mas a gente precisa gerir melhor mesmo os nossos recursos para que a gente se torne cada vez mais assim autônomo no sentido de um combustível, para que a gente não sofra tanto com, como é que eu posso dizer, variações externas, né? Porque esse preço aí do barril de petróleo, $140, é devido à guerra da Ucrânia, né? E a possível ausência de oferta de petróleo no mercado, né? Que é produzido pela Rússia e tudo mais. Então, eu acho que a gente precisa, sim, investir na nossa autonomia, né? O Brasil já é reconhecido por ser um país de fartos recursos, né? Tanto é que se a gente vê aí o dólar como está fechando no Brasil, a gente está fechando com um preço consideravelmente bom, né, frente a tudo que está acontecendo. Então, eu acho que o uso desse fundo é o ideal e partir, sim, para outras alternativas. Esse negócio de campanha, só quem interessa é quem vai ser eleito. O povo precisa de socorro e acho que a gente não pode criticar quando o governo vem em socorro do povo.